pitadinha de alegria, uma colher bem grande de brincadeira, 500 gramas de criatividade e uma xícara cheia de histórias da Bíblia são os segredinhos das nossas receitas em cada programa. Mas eu não vou ensinar só receitas. Aqui as famílias vão aprender como usar a Bíblia na cozinha. Nós vamos fazer um montão de coisas fáceis, criativas, econômicas, deliciosas e sabe o que é mais legal? Super saudáveis. Que Delícias é um programa feito para famílias. E no final, até mesmo dentro da minha cozinha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No livro de Salmos, no capítulo 119, no versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não sei se na educação dos seus filhos você já se sentiu assim, no meio de uma escuridão, no meio de uma guerra. Se sim, eu queria compartilhar com você hoje uma palavrinha que pode te ajudar. Toma nota dessa palavra, coloca bem grande na geladeira da sua casa. Ainda. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Ainda é difícil eu dormir cedo. Ainda eu não sei falar francês. Ainda eu não gosto de vegetais. Ainda meus filhos não gostam de comer frutas. Percebeu que ao invés de você colocar um ponto final naquilo que você acha que é tão difícil, você pode colocar uma vírgula e continuar. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, que conta de um homem muito poderoso chamado Naamã. Ele era o comandante do exército do rei da Síria. Mas conta a história, e você pode ler lá, detalhe por detalhe, que no versículo 11 ele estava com um sério problema. Primeiro, ele estava num território inimigo, apesar de ter a carta lá do rei dele, mas o outro rei estava furioso com ele, furioso. Segunda coisa, ele estava com lepra. O profeta nem foi atendê-lo pessoalmente, mandou um mensageiro. E ele ainda tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Chegou num ponto, ele falou: quer saber? Eu desisto, eu não quero, eu vou embora. E aí os servos chegaram para ele e falaram: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa muito difícil de fazer, você não faria? Então vai lá, mergulha. E ele foi, você sabe o final da história. Enfim, o que a gente percebe? Que muitas vezes Deus, Ele quer que nós façamos parte do processo de cura. Você tem que mergulhar, você tem que tentar, não só uma vez, 2, 3, às vezes 7, e a cura vai chegar. Esse ainda é tão bom, é tão importante. Tem tanta coisa que a gente pode fazer só com esse capítulo da Bíblia junto com as crianças. Quer ver um problema? Matemática. As crianças não gostam muito de matemática, porque depende da forma como a gente coloca a matemática. A matemática é algo lindo que está na música, está no nosso corpo, está na natureza, mas depende de como você põe isso para as crianças. Esse capítulo é cheio de números. Quando Naamã decidiu ir para conseguir um favor desse profeta, ele guardou alguns presentes. Ele levou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Opa, aqui já tem bastante número para a gente brincar com as crianças, não é mesmo? Uma outra situação. O que é lepra? Você sabe o que é essa doença? O que é ser escravo? Porque quem contou sobre a novidade para Naamã, sobre essa possibilidade, foi uma escrava. Naamã era um poderoso comandante do exército. O que é um exército? Quais são hoje, atualmente no nosso planeta, os 10 exércitos mais poderosos do mundo? Tanta coisa. E aí eu fico imaginando, como que nós podemos criar, inventar, pesquisar? Mas é preciso começar. Agora nós vamos para uma parte bem criativa, que é o artesanato. Vamos lá? Deus é o nosso Criador e como criaturas que somos, temos também a oportunidade de criarmos, inventarmos, usarmos a nossa criatividade. Não deixa isso passar em branco com seus filhos. Hoje nós vamos fazer um mini cenário da história de Naamã.
E os materiais são muito simples. Você vai precisar somente de um copinho descartável, de um pedaço de papel celofane, um pouco de cola, um palito de sorvete, uma faca para fazer um furinho no meio do copo e uma imagem de Naamã. Você pode conseguir essa imagem na internet ou até mesmo você pode pedir para os seus filhos desenharem. Fica bem melhor. Primeiro, a gente vai fazer um furinho aqui no copo. Vamos colocar o Naamã. Quando ele estava doente, de um lado, a gente vai colar aqui na pontinha do palito de sorvete. Primeiro quando ele estava doente e depois quando ele ficou curado, do outro lado. Pode perceber que tem o mesmo tamanho. Então, quando ele estava doente e depois quando ele foi curado. O próximo passo também é bem simples. Nós vamos passar um pouquinho de cola aqui no copinho, ao redor do copo, e vamos colocar o papel celofane. Se você não tiver papel celofane, não tem problema, você pode só pintar com papel azul. Cola o papelzinho celofane aqui, como se fosse o rio, onde Naamã mergulhou 7 vezes. E agora é só colocar Naamã aqui no meio. Quando ele estava doente, não é? Mergulhou 7 vezes. 2, 3, 4, 5, 6. E na 7ª vez, depois que ele mergulhou, o que aconteceu com ele? Você vira o palitinho, ele foi curado. Por aqui, nós terminamos a nossa história de Naamã e já usamos a nossa criatividade aqui na área de artes. Agora, vamos usar a criatividade na culinária. Vamos lá? Bom, na cozinha, você pode usar matemática. Vamos relembrar a história de Naamã. Quantas vezes ele mergulhou no rio? 7 vezes. Ah, Valéria, isso é muito simples para ensinar para o meu filho. Ok, então vamos complicar um pouquinho mais a matemática? Dependendo da idade da criança, você pode dar desafios mais complicados. Olha só, com matemática nós podemos trabalhar na cozinha também frações. Aqui, quantas meias xícaras cabem em uma xícara? Quanto 1/4 de xícara cabe em uma xícara inteira? Ou até mesmo usando com as colheres. Isso é só uma situação, mas as suas crianças podem participar de todo o processo. Quer ver? Hoje na nossa receita nós vamos usar somente 4 ingredientes. E são ingredientes simples, mas eles podem participar de todo o processo, desde o começo até o final. E qual é o começo do processo? A compra dos ingredientes. Então vamos lá. Você pode levar o seu filho, a sua filha, no supermercado. E o que nós vamos usar na receita de hoje? Banana. E a gente escreve lá, banana. Quanto custa a banana? Vamos usar farinha de trigo. Farinha de trigo. Nesse momento, deixe eles fazer a lista também. Ah, mas meu filho não sabe escrever. Então ele vai desenhar. Ele desenha. Farinha de trigo. Que mais? Fermento. Fermento. E leite. Vou colocar aqui quanto vai custar. E o leite. Ok. 4 ingredientes. Total. Quanto vai ser? Pura matemática, desde o processo. E, quer saber?
os seus filhos vão começar a entender como economizar. Lembra o cofrinho deles? É isso que você pode encorajá-los. Então vamos para a receita. 1 xícara de leite vegetal de sua preferência, 1,5 xícara de farinha integral, 1 banana, de preferência bem madurinha, 1 colher de fermento. Depois é só bater. Ok? Então vamos fazer a primeira panquequinha. Você vai derrubar a massa. Bom, agora chegou o momento de enfeitar o nosso namã. Nós vamos colocar um pouquinho de iogurte natural, que vai ser para colocar o cereal, para ficar bem grudadinho. Vamos colocar o cereal, vai ser o cabelinho do namã. Depois, os olhinhos com damasco, uva passa, o nariz pode ser uma tâmara. Bom, e agora a gente pega a banana. Antes Naamã estava muito triste e doente, mas depois que ele foi curado, ficou muito feliz, porque ele obedeceu a Deus. E agora está prontinho o nosso Naamã. Feliz. Agora a gente vai tentar entender como usar a Bíblia na cozinha. Vamos lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 13, diz o seguinte: Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele, Naamã, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Sabe, às vezes nós estamos lutando com os pedidos de Deus, que são pedidos tão simples, são coisas tão fáceis, mas que pra gente tá tão complicado. E a gente tenta uma vez, 2 vezes, ok, não dá certo. E para por aí, quando na verdade a sua família poderia ser muito mais abençoada. Olha só essa receita. Nós usamos, não é, para fazer uma panqueca de banana. A banana, usamos tâmaras, usamos uva passa e a sua família pode experimentar. Coisas gostosas, saborosas, fáceis de fazer, dentro de uma sala de aula que é a própria cozinha. Que delícia! Você quer ter certeza? Faz e põe na mesa.